Voltamos ao vivo e agora a gente vai continuar. A última pergunta que tinha lá, que era... Como eu vou deixar gravada, eu já entro falando, né? Mas a última pergunta que tinha lá, que era muito interessante, qual que era? O amor não correspondido. Sobre o amor não correspondido. Gente, isso é... eu admito que eu já passei por isso, mas eu não acho que era amor. Então eu não tenho uma experiência pra falar sobre isso. Mas eu acredito que quando não é correspondido é porque não era pra ser essa pessoa. Porque você vai encontrar o amor da sua vida, eu tenho certeza disso. Todo mundo tem um amor nessa vida. Eu, por exemplo, já passei por alguns amores, eu digo amores de amizade, de família, mas também amores amorosos de sexuais, né? Então eu acredito que todo mundo tem um amor nessa vida. Às vezes você acha que ama muito essa pessoa, mas daqui a pouco você encontra uma pessoa que te ama e que você te ama. Eu tenho uma mania, já desde muito nova eu sou assim. Eu acho que eu apanhei muito da vida quando eu era mais novinha, porque eu sofria um pouco de bullying na escola também. O Caio, acho que só ele sofria. Eu sofria pra caramba. E logo, quando eu era pequena, eu sofri alguns bullying também. Mas isso a gente pode entrar numa pauta seguinte também, de novo, né, sobre bullying. Porque eu não falei sobre meu bullying. Amigo, não faz isso. No meio de um assunto sério. Põe assim pra nós dois. Então, eu acredito muito nisso. Você vai amar, você vai sofrer. Amigo, você pega todo o seu rosto, você não pega nada de mim. Esse é um tá. Cai sempre também ajeitando. Mas enfim, eu acredito muito que você vai sofrer às vezes por esse amor, por algum amor não correspondido. Mas futuramente você não vai sofrer pra sempre. Ninguém sofre pra sempre. Isso eu aprendi também em alguns relacionamentos que eu terminei, que a gente sofre por um tempo, mas depois as coisas voltam pro lugar, as coisas melhoram. Você já sofreu, amigo? Já. Muito? Nossa! Gente, eu sofri de ter depressão por amor não correspondido. Só que o meu foi pior, porque a pessoa me iludiu. Aí a gente teve... Ai, meu Deus, eu acho que se eu falar vai ficar muito na cara. Enfim, mas a pessoa também não vai ver, a pessoa né? me iludiu, a gente viajou. Aí quando chegou lá, ela falou que eu tava entendendo errado. E, gente, foi a pior coisa da minha vida. Só que, tipo, é realmente... E você já fez alguém, tipo, passar por alguma ilusão? Amiga, não... Ou você... Sabe por quê? Porque essa Você pessoa... aprende, ela te ensina. Essa pessoa... Ela não fez isso com... Às vezes você achou... Tudo bem, não era correspondido. Mas você acredita que ela tenha te iludido em algum momento? Ou você mesmo que se iludiu achando que a pessoa tava fazendo alguma coisa? Amiga, eu acho que ela gosta de ter um ego inflado. Ela gostava, não Mas sei. eu quero defender um pouco isso, porque eu já passei por algumas situações de as pessoas acharem que eu estava iludindo. Porque você é simpática Porque demais. eu sou quem me conhece sabe, eu sou muito simpática. Eu amo dar carinho, eu amo receber carinho, então eu fico assim, às vezes, com a pessoa. Ah, não, foi diferente. No caso, ela realmente foi bem cuzona. Então, tipo, a gente tem que ter cuidado pra quem a gente entrega nossos sentimentos. Tanto que depois eu fiquei, eu acho que 1 ano com depressão. E depressão é uma pauta boa também pra gente levantar. Eu sei que tem bastante gente que sofre de depressão aqui. Crise de ansiedade eu sofro também, até hoje. A minha mãe, né, que tá ali, não posso falar muito alto, mas ela tem depressão, teve durante muito tempo, ainda tem, e é muito difícil de lidar, é muito difícil pra quem tá fora vendo, porque tem muita gente, principalmente familiar e tudo, que às julga, vezes, né? Julga e acha que é besteira. A anorexia mesmo é um tipo de depressão, de falta de aceitação, de não aceitar como você é. É uma doença tenebrosa. E eu mesma, eu tive anorexia e às vezes eu fico julgando, sabe? Falo assim, nossa, mas por que essa pessoa tá deprimida? Tipo, não é possível. A vida é maravilhosa, mas não é porque a gente tá aqui com a vida maravilhosa e tudo, que a gente se sente bem. Uma pessoa pode estar bem por fora, mas por dentro tá super deprimida, tá cheia de problema mesmo. E isso é um fator psicológico, isso é coisas que a gente carrega ao longo da nossa vida. A depressão é uma coisa muito, muito séria e que pouca gente entende a seriedade disso. Tem muita gente que acaba se perdendo por mais que a gente levante essa pauta, é super importante você procurar na sua cidade atendimento psiquiatra e psicológico, que às vezes tem muito de graça. Tem vários lugares em Brasília, por exemplo, que eu postei no meu Instagram,
que fazem esse atendimento de graça. E é muito importante, porque, tipo, eu e a Nathalie, a gente não tem essa formação para opinar sobre. Tipo, a gente pode abordar, mas... A gente aborda do nosso ponto de vista. Isso é muito bom Mas deixar claro, porque a gente fala sobre as nossas vivências, sobre coisas que nós passamos, e sobre o que a gente vê da vida. Então, assim, a gente não é especialista, a gente já leu muito, eu gosto muito de psicanálise, eu li bastante, mas eu não sou profissional, eu não sou formada nisso, então eu não posso falar. O conselho que eu dou, além de procurar um médico, é que se você convive com alguém assim, tenha tolerância, compreenda que ela não tá assim pra aparecer, pra querer se vitimizar ou nada disso. É uma doença mesmo, doença tipo, já séria. estudado, já são, tipo, fatores tipo, tem uma explicação, como que eu posso dizer? Tipo, real mesmo, de que a depressão é uma doença causada... tipo, gente, sintomas mesmo. Teve tipo, alguém que real. falou ali sobre psiquiatra. Falaram assim, psiquiatra é melhor que dar um retorno à família. É muito diferente, porque alguns casos necessitam de psiquiatra. O que acontece? O psiquiatra é um médico. Ele é um médico e depois ele se forma em psiquiatria. O psicólogo, ele é formado em psicologia. Ele faz um estudo completamente diferente. Porque o psiquiatra, ele lida mais com remédio, principalmente. Eu acredito, né? Eu sempre fui... Ai, eu, na amiga, verdade, não sabia disso, nossa. psiquiatra. Existe psiquiatra, psicólogo e psicanalista. São 3 cursos diferentes. Psicanalista faz... tem a questão freudiana e junguiana, né? Que Freud e Jung. Que eu estudei bastante psicanálise. Porque é algo que pessoas muito leigas, assim... entendem, eu acredito que tem uma compreensão mais fácil do que a psicologia. A psicologia exige um tempo maior. Psicanálise eu estudei em 2 anos. E a psicanálise pra mim foi fundamental pra eu me entender como ser humano. Então eu aconselho muito todo mundo a estudar psicanálise, porque você pode ser autodidata em vários aspectos, em vários assuntos. Filosofia eu estudei muitos anos também, eu gosto muito do assunto. Mas a psicanálise ajuda muito. E a psicologia é um outro curso, né, que você faz, psicólogos. Eu estudei um pouco também de psicologia e a psiquiatria é médico mesmo. Ele receita medicamento para depressão, tarja preta, tudo isso. Ele entende de onde vem no cérebro, o caimos é uma coisa que me deu mais concentrada. Mas qual é a parte do cérebro que é atingida e por que causa depressão. Então você tem que saber... qual é o tipo da sua depressão? Porque existem vários tipos de depressão. Não existe só um tipo. Então, muitas vezes, você tem depressão por alguma consequência da sua vida. Você entra em depressão porque alguém da sua família muito próximo faleceu. Você entra em depressão por você não ter o trabalho que você quer, por você lutar a vida inteira por alguma coisa. E você tem depressão por uma disfunção no cérebro. É algo científico. Quando é alguma disfunção, quando é algo muito mais grave, você precisa de um psiquiatra e você realmente precisa do uso de remédio. Quando é por algum trauma, aí entra a psicanálise e a psicologia, porque a psicanálise lida justamente com os traumas. Hoje em dia existem vários tipos de psicanálise. Eu não posso nem falar tanto sobre isso, porque eu estudei um tipo de psicanálise, mas existem vários. Os meus tios são psicanalistas. Então eu gosto muito também de conversar com eles sobre isso. Deixa eu tentar ler aqui os comentários. Então é muito importante você procurar orientação médica, porque... eu tô lendo aqui os comentários. Eu quase entro em depressão pela perda da minha mãe. Então, e esse é um tipo de depressão que eu posso estar errada, não posso falar, eu tenho um embasamento, mas de estudo e de pessoas que eu conheço, mas esse tipo você trata com um psicólogo, que é uma questão de trauma mesmo. Agora, quando é uma disfunção, quando você já nasce com predisposição a ter depressão, aí tem que usar remédio mesmo. Deixa eu ler. E o que mais? Então, primeiro você tem que saber qual é a origem da sua depressão, para depois você se curar, você se tratar. Só que tudo tem cura, independente do método. Você tem que... E ler também é muito bom. Você lê pra você se entender. Eu mesma, eu descobri por que eu tive anorexia. Isso eu vou falar no meu documentário. Eu não posso falar tanto aqui. Mas eu tenho, na verdade, anorexia. Eu tenho vários fatores desde a minha infância que me levariam a ter uma doença que eu mesma causasse. Então a minha anorexia foi mais causada mesmo. Então eu tenho muitos fatores que me levaram a isso, assim como todo mundo. E às vezes eu demorei 5 anos pra entender a origem.
e talvez eu não tenha entendido ainda, talvez no futuro eu veja que foi por outra coisa que eu tive. Talvez eu lembre de alguma coisa. Isso é muito interessante porque, não sei se vocês sabem, mas eu tava conversando com a Priscila outro dia porque ela odeia cebola, por exemplo. E eu falei, alguma vez, talvez, quando você... Isso é uma hipótese, né? Existe paladar, mas existe uma questão de trauma também, que uma pessoa, às vezes, não gosta de um certo tipo de alimento por alguma situação que ela passou durante alguma refeição com aquele alimento. Então, por exemplo, se você tava num ambiente comendo a cebola, por exemplo, da Priscila, seus pais começam a brigar, começam a discutir. Você, pelo paladar, você cria um trauma, né, no cérebro e você para de gostar daquele alimento. Então, às vezes, você não gosta de algum alimento também por isso. Eu tô falando demais já, né, amigo? Mas garanto que você não sabia disso. Amiga, Você sabia disso? amiga, assim, nossa, foi muito além. Mas é verdade, às vezes você tem uma predisposição também a gostar de certos alimentos que não são saudáveis e tudo isso, e também pode ser uma questão de trauma desde a sua infância. Sabe o que? Por exemplo, um momento muito feliz da sua vida era quando você ia ao McDonald's. E quando você comia em casa não era tão feliz porque cada um comia no seu canto. E no McDonald's ou num restaurante, alguma coisa, todo mundo comia junto. Então você tem aquela lembrança de que McDonald's é uma alegria. E na verdade, por exemplo, faz mal à sua saúde. Qualquer fast food não é bom. Então, assim, esse tipo de trauma você precisa entender para que você mude a sua vida. Vamos subir? Tchau pra galera. Ah, meu pai veio dar tchau, gente. Vem cá, papi. Tchau, galera. Vocês vão falar de vocês? Dorme bem. Não vai aparecer aqui? Vou ali dar boa noite pra minha mãe rapidinho. Enquanto isso... Gente, a Nathalie foi fundo, hein? Vou ficar aqui entretendo vocês. A Nathalie tá ali. Gente. Vem, amiga, vamos entreter. Curitiba eu vou mês que vem. Xodozinho na Tiese, te notei. Caio vem pra Londres, amor. Não faz esse convite não que eu vou. Então, amiga, meus amores, e aí eu tava falando sobre isso, porque às vezes você tem traumas que você não entende, mas você começa... Por exemplo, eu já vou falar sobre isso também, mas você tem que se estudar, você tem que saber por que você não gosta de cada coisa. Até medo de altura é uma coisa que... Tudo bem, isso é outra coisa. Tem alguns medos que são inconscientes coletivos, que são medo que várias pessoas têm. Medo de altura é uma coisa que muita gente tem. O que acontece? Os nossos ancestrais, por exemplo, se eles não tivessem medo de certas coisas, a gente não estaria vivo hoje. Então, você ter medo de tigre, você ter medo de alguns animais que matam, é super normal. Porque isso vem do seu inconsciente coletivo, tá no seu DNA. Isso são medos que você nasce. Então, tem essa diferença. Tem os traumas que você adquire e tem os medos que são inconsciente coletivo. Que vem de toda uma carga dos seus ancestrais. Que vem do homem da caverna. O homem, por exemplo, saía pra caçar. Ele tinha que ter essa defesa, ele tinha que ter o medo. Se ele não tivesse o medo, ele não estaria vivo. Então, certos medos... Eu falei do medo de altura porque hoje a gente tava... E a única pessoa que não tem medo de altura, por exemplo, é o meu pai. Então, ele vem de uma geração de algum homem da caverna que não tinha medo de altura. Porque naquela época os homens da caverna brigavam e aí se atiravam um ou outro do penhasco. Eles não tinham, né, tanta consciência naquela época, eles trabalhavam mais com o inconsciente. Vamos mudar o assunto, amiga, que você tá indo Gente, muito além. é porque eu falo muito. O que acontece? A gente tava falando sobre isso, mas é porque às vezes tem coisas que são interessantes de vocês saberem, porque tudo isso que eu tô falando é pra vocês entenderem que alguns traumas, medo de altura, você não vai curar, por exemplo, é muito raro. Até medo de barata. Eu tenho fobia de rato. Fobia de rato. E isso tudo não é tipo porque você passou algum trauma com rato. Você já viu algum rato? Vários, amiga. Não, mas você passou algum trauma com rato, algum medo? Já, assim, amiga, porque entrava lá em casa, gente. Aí eu ficava Amigo, morrendo de dó. medo. É foda. Mas então, tem algo. E assim, isso é bom pra você se entender mesmo. E eu tava falando, porque eu assim, às vezes eu penso, ai meu Deus, por que eu vou falar sobre isso? Às vezes a galera não quer ouvir sobre isso. Mas eu acho interessante a gente falar sobre tudo. Ai, fala sobre racismo, Caio, por favor.
Fale alguma situação que você tenha passado. Eu, particularmente, eu tenho várias opiniões sobre isso e eu acho que o negro carrega ele carrega nele toda a questão da escravidão. Negro passa por muitas situações. Eu sou apaixonada por negro por causa da história que eles carregam. E eu sempre falo, se tem uma pessoa que eu amo e que outro dia onde foi que eu tava fazendo alguma coisa que eu botei Princesa Isabel. Eu botei a Princesa Isabel no Dia das Mulheres, porque é uma mulher que eu tenho muita admiração. Porque eu acho, nossa, pra mim o racismo é um assunto que, nossa, vai muito além. Porque eu não consigo entender como alguém separa, acha que é melhor do que o outro por causa da cor da pele. Isso Gente, pra mim vai não todo mundo existe. morrer ir pro mesmo lugar. Não é nem essa questão, amigo, mas como é que antigamente podiam pensar... Não antigamente, tá? Porque até hoje as pessoas, todo negro, eu sei que sofre muito preconceito. É muito fácil eu aqui, que sou branca, a minha família tem muito negro, porque meus tios se casaram com... da família do meu pai. Eu tenho o tio Carlinhos, aí o Cauê, que é negro. E eu não consigo nem ver essa diferença. Pra mim, tipo, a pessoa não é negra. Pra mim, tipo, ele é o Caio. Eu não vejo se ele é negro ou não. Então, eu não tenho, sabe, essa coisa, assim. Às vezes é até ruim eu falar sobre o racismo, porque eu realmente eu não vejo essa diferença. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem julgar alguém por causa de cor de pele, por causa de classe social, ou por causa de qualquer outro tipo de preconceito, assim, por causa de sexualidade mesmo. Mas fala um pouquinho se você tem experiência com isso, de racismo. Gente, é porque o racismo hoje, ele é muito... Como posso dizer? Ele já... Em algumas pessoas, é claro, ele já é muito... Ele nasce com a pessoa, né? Tipo, a família, às vezes... vai ter amizade com um coleguinha que tem a pele diferente. E, tipo, às vezes as crianças já crescem com isso, né? Então, tipo, eu acho que o nosso papel é igual o que eu falei, tipo, tentar conversar. Eu acho que tudo hoje é você tentar conversar com as pessoas e falar que, tipo, não é assim, que tem que haver respeito. E eu acho que casos de preconceito, pelo menos, eu não vejo com tanta frequência. Ela tá falando aqui, ó, que bom que você não tem, porque o Brasil é imensamente racista. E eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que é. Como eu falo, eu não posso falar sobre isso, eu acho extremamente absurdo, mas eu sei que eu fui criada numa família que não tem preconceito nenhum. Eu fui criada no meio de psicanalista, antropólogo, reverendo da igreja, que a minha igreja é diferente. Então, às vezes, eu tenho uma cabeça, eu tenho, sabe, muito diferente, mas graças à minha família, graças à família que eu fui inserida, que Deus, graças a Deus, me colocou, sou negra e eu não tô nem aí para passivas preconceituosas. Gente, é isso mesmo, você tem que se amar. Eu acho a coisa mais linda, gente. Eu tenho muita admiração por pessoas negras. Eu tenho amigas, assim, que são negras e eu, desde pequena, eu sempre quis ser muito bronzeada. E sempre falava assim, nossa, você quer ser negra? Foi meu sonho. Olá. O meu sonho da minha vida. Olá, tudo bem? Mas eu sei que existe, eu tenho noção disso. Graças a Deus, eu acho que eu nunca presenciei uma situação de racismo. Porque eu não sei como é que eu ia lidar com isso. Eu já presenciei situação de preconceito com um morador de rua, com coisas assim, mas graças a Deus eu nunca... Ai, você é maravilhosa, mulher. Sou negra assim, não tem vergonha não. Gente, você vai... Nossa, gente, você tem que ter muito orgulho de ser negro. Você tem que ter orgulho da sua origem. De todo tudo mundo, né? De como, sabe? Nossa, aquele seriado que deu na Globo, gente. Eu não assisto Globo, mas teve um seriado do Kinzo. Não sei se vocês assistiram. Mas eu amo a história que tem os negros. Eu amo saber da luta deles. Apesar de eu achar uma coisa muito absurda, eu acho incrível como é um povo forte, como é um povo que é unido. Amor, e que se salvou. Não é à toa que duas rainhas do pop são negras, né? Beyoncé, Amor, Rihanna. Tem mais. Gente, porque... Olha uma coisa que negro tem, olha, que é maravilhosa. Fran. É a voz, gente. A voz, a genética. Caio Fran. Titia. Eu dou dedo aqui pra você, vagalume. Querido, vagalumes. Beijo, vagalumes por aqui. Vem pra cá, Fran. Fran, você tá do tá lado. pertinho. A Fran é de Curitiba. Ó, infelizmente tem negro que não se aceita negro. Graças a Deus também eu vivo numa família que os negros são 20%, mas tá bom. Que todos os negros são muito felizes por ser negros. Pauta. E que tem uma paixão, né, pela sua cor. Mano, vamos seguir uma pauta parecida. Vagabundo. Ai, Fran, você é muito fofa. Você é muito fofa. Obrigada, querida.
Estamos bem vagabundas aqui, né, nesse hotel. Foi Mas a gente muito tá fofo. convidando. Nath, vejo todos os dias práticas racistas. De novo, na escola é onde esse racismo se manifesta. Com gente, certeza. criança O que tem- acontece também na minha história. Eu fui criada no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não é um lugar, como a gente não vou dizer a gente porque eu sou de São Paulo, mas a maioria das pessoas aqui são alemãs, elas são imigrantes alemães. Então aqui realmente eu não tive colegas negros. Eu tive uma colega negra que era minha melhor amiga, que era a Angélica, e que tava sempre pra cima e pra baixo comigo. E graças a Deus aqui no Sul, esse tipo de preconceito eu nunca vi mesmo. Com certeza existe, né, gente? Existe preconceito de todos os tipos. Mas, ai, Michael Jackson. Gente, Brilho Smith, meu amor, eu não... Sobre Michael Jackson, essa pauta. Ah, eu não É sei. muito difícil. Porque assim, Ele era eu doente, acredito... né? Ele tinha vitiligo e eu acredito que ele tenha usado ácido, tenha usado produtos pra que a pele dele saísse completamente a cor, entendeu? Não... Ele não... Mas é complexo, porque a gente não conhece. Meus